A gente vai fazer agora a correção da prova do CAP-UERJ do ano de 2012, ok? Essa vai ser a nossa última prova. Vocês vão entrar de férias, então eu vou colocar essa correção e vocês não vão ter dever de casa, ok? Todo mundo vai curtir o feriado do fim do ano. Então, olha só. Na prova de 2012, a questão número 4 vai ser a primeira de matemática. Ela vai falar o seguinte: o dono de um terreno de 2.000 metros quadrados usou uma parte dele para a construção de um campo de futebol com a forma de um retângulo de 40 metros de comprimento e 18 metros de largura. Após a construção do campo, 1/4 da área restante do terreno foi coberta com piso de cerâmica. Calcule a área do terreno que não foi coberta com piso de cerâmica e nem ocupada pelo campo de futebol. Então, olha só, a gente tem aqui, primeira informação, área do terreno vai ser igual a 2.000 metros quadrados. O que a gente precisa fazer? Descobrir qual vai ser a área livre. Então, eu tenho que retirar a área do campo de futebol. Então, área do campo vai ser igual ao quê? Ele fala que o campo de futebol é um retângulo com 40 metros de comprimento por 18 metros de largura. Então, a área é 40 vezes 18. 40 vezes 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 0. E aqui 4. 0, 2 mais 0, 2, 3 mais 4, 7, vai ser igual a 720 metros quadrados. O que a gente vai ter de área livre? Área livre. Eu vou fazer o quê? A área do terreno menos a área do campo. 2.000 menos 720. 2.000 e eu tiro 720, 0, vou pedir emprestado 10, 9 e 1. De 10 eu tiro 2, 8, de 9 eu tiro 7, 2. Então, 1.280, que 1.280 metros quadrados. Isso é a área livre. O que ele fala pra gente? Que 1/4 dessa área vai ser coberta com piso de cerâmica, ok? Então, eu vou fazer agora 1/4 de 1.280. 1.280 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Resto 0. 8 dividido por 4, 2. Resto 0. Com 0, 0. E acaba a minha conta. Então, 320 metros quadrados. Isso é o que vai ser revestido com a cerâmica. Só que ele pergunta pra gente, calcule a área do terreno que não foi coberta. Então, eu tenho duas opções aqui. Se 1/4 foi coberto, o que não foi coberto é o que falta para completar o nosso inteiro, 3/4. Ou a gente sabe que a área livre é 1.280 e foi coberto 320. É só a gente diminuir, ok? Então, olha só, posso fazer 3/4 de 1.280, que vai ser 3 vezes o 320, que vai dar 960 metros quadrados, ou 1.280 menos 320, 0, de 8 eu tiro 2, 6, aqui vai ficar 12, 0, de 12 eu tiro 3, 9. Então, observem que a gente chegou no mesmo resultado, duas maneiras diferentes, tá? Então, qual vai ser a resposta desse problema? Um total de 960 metros quadrados.
Ok? Pronto. Terminamos a primeira questão. Próxima questão de matemática vai ser a questão número 5. O que ela vai falar? A tabela abaixo mostra os resultados obtidos por 4 times participantes de um campeonato de futebol de rua após 10 jogos. O time azul teve 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Time amarelo, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Time vermelho, 5 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. E o time verde, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A regra para a contagem de pontos por jogo é a seguinte: vitória, o time ganha 3 pontos, empate, o time ganha 1 ponto, derrota, o time não ganha ponto algum. Indique em ordem decrescente o número total de pontos conquistados por esses times. Então, olha só, vamos lá. Time azul. O que a gente vai ter? 6 vitórias. Então, 6 vezes 3. Temos um empate. Então, eu vou somar aqui com mais 1 vezes 1. E 3 derrotas. Só que derrota não tem ponto nenhum. Então, eu não preciso contar. Vou ficar 3 vezes 6, 18. Mais 1 vezes 1, 1. Isso me dá 19 pontos. Agora, time amarelo. No time amarelo, tivemos 4 vitórias. Então, 4 vezes 3. Tivemos 5 empates. Então, 5 vezes 1. Derrotas a gente não conta porque não tem ponto nenhum com derrota. 4 vezes 3, 12. Mais 5 vezes 1, 5. 12 mais 5, 17. Time vermelho agora. Time vermelho teve 5 vitórias e 5 empates. Então, 5 vezes 3 mais 5 vezes 1. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 15 mais 5, 20 pontos. E por último, o time verde. O time verde teve 3 vitórias e 5 empates. Então, 3 vezes 3 mais 5 vezes 1. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 1, 5. Isso me dá 14 pontos. Já sabemos a pontuação de cada um dos times. Ele quer que a gente coloque em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Então, qual vai ser a resposta? Maior pontuação, 20. É maior que o 19, que é maior que o 17, que é maior que o 14. Então, colocado aqui na ordem decrescente, é o que o problema pede. Próxima questão é a número 9. Questão número 9, vocês têm lá em cima uma partezinha que vai falar, ó. Tudo começou em 1932 em Los Angeles. As medalhas só viriam em Atenas, 1996. Determine todos os números inteiros, múltiplos de 15, que existem entre 1932 e 1996. Então, olha só. Múltiplo de 15. Eu preciso descobrir qual vai ser o primeiro ano, que vai ser múltiplo de 15, depois do 1932. Como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar 1932 e dividir por 15. Pego 19, vai dar uma vez, sobra 4. Baixo 3, vai dar 2 vezes, que é 30, sobra 13.
132. O mais próximo que a gente vai conseguir aqui é 8, tá? Que vai me dar 120. E vai sobrar 12. Qual vai ser o primeiro múltiplo depois do 1932? Se está sobrando 12, eu quero que o meu resto seja 0. Quanto que falta para o 12 para a gente chegar no 15? Vai faltar o quê? Eu vou ter que somar 3, ok? Se a gente soma 3, eu acrescento o quê? Uma unidade no meu quociente, porque 12 mais 3 vai virar 15. Quando a gente divide por 15, eu aumento uma unidade no meu quociente. Então, se tivesse 3 unidades a mais, seria múltiplo de 15. O que a gente vai fazer? 1932 mais 3, 1935. Esse vai ser o primeiro múltiplo de 15, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 1935. Esse é o primeiro. Para eu descobrir o próximo múltiplo, eu vou somar 15 unidades. Deixa eu fazer assim, para ficar melhor. (1935) mais 15 unidades, vou ficar com 1950. Mais 15 unidades, 1965. Mais 15 unidades, 1980. E mais 15 unidades, 1995. Ele quer que vá até 1996. Vocês concordam que se eu acrescentar mais 15 unidades, eu vou ultrapassar essa data? Então, olha só. Quais são os múltiplos de 15 entre o 1932 e o 1996? 1935, 1950, 1965, 1980 e, por último, 1995. Esses são os múltiplos. Então, essa é a resposta do nosso problema, ok? Aqui é a resposta. Tá? Ele pergunta quais são, então a gente colocou lá. Continuando, pessoal, agora vem a questão número 10. O que vai falar a questão número 10? O gráfico abaixo compara o número de atletas que participaram de 2 delegações brasileiras em Jogos Olímpicos. A gente vai ter o quê? Em Atenas, 2004, o número de mulheres, 122. O número de homens, 125. Em Pequim, 2008, foram 133 mulheres e 144 homens. Imagine as seguintes alterações para os Jogos Olímpicos de 2012. O número de homens que participaram em 2004 aumente 20%. O número de mulheres que participaram em 2008 aumente 1/7. Calcule o número total de atletas que deverão participar da delegação brasileira nas Olimpíadas de 2012. Então, olha só. Primeira coisa, vamos identificar no gráfico qual vai ser o número de homens que participaram em 2004. Em 2004, a gente teve 125 homens. Então, aqui, número 10. No ano de 2004, 125 homens. Ele fala que para a Olimpíada de 2012, teve um aumento de 20%. Então, eu vou calcular o quê? 20% de 125. Corto 0 com 0. 2 vezes o 125 vai me dar 250. Dividido por 10, me dá um total de 25 atletas. Esse foi o aumento. Então, qual é o total de homens?
para 2012, teremos 125 mais 25, que me dá um total de 150 homens participando da Olimpíada. Quando a gente vai olhar agora mulheres, o número de mulheres que participaram em 2008. Então, ó, 2008. Número de mulheres, o que está representado aí pelo rosinha, 133 mulheres. 133 mulheres. Vamos lá. O aumento foi de 1/7. Então, eu vou fazer 1/7 de 133. Pegar o 133 e dividir por 7. 13 por 7, uma vez. Quando a gente diminui, vai sobrar 6. 63 por 7 vai dar 9 e o resto é 0. Então, o aumento foi de 19 mulheres. Então, para 2012, teremos 133 mais 19, que vai me dar o quê? 133. E eu somo 19, 3 mais 9, 12. 3 mais 1, 4, com mais 1, 5. E 1 com nada, 1. 152 mulheres. Ele pergunta o total de atletas da delegação. Então, total, a gente vai fazer o quê? 150, que é o número de homens, mais 152, que é o número de mulheres. Isso me dá 302 atletas, ok? Então, a resposta aqui, 302 atletas. Continuando, o que a gente vai ter agora de questão de matemática é o número 12. O que vai falar a questão número 12? De acordo com o texto, a altura máxima alcançada no salto com vara por uma mulher foi de 4 metros, 4,82 metros. Imagine que a cada 4 anos, uma mulher conseguisse saltar sempre 3 centímetros mais que a altura alcançada no recorde anterior. A partir desse recorde, 4,82 metros, determine a altura máxima em centímetros que uma mulher poderá alcançar no salto com vara num período de 40 anos. Então, vamos lá. Primeiro, o período é de 40 anos, pessoal. E ela fala que vai aumentar 3 centímetros a cada 4 anos. Para descobrir quantas vezes eu vou aumentar, vou pegar o 40 e dividir por 4. Isso me dá 10. Então, a gente tem 10 intervalos. São 10 aumentos. Cada aumento vão ser 3 centímetros. Então, 10 vezes 3 vai me dar 30 centímetros, né? No total desse período de tempo, o aumento vai ser de 30 centímetros. Só que a altura que a gente tem é de 4,82 metros. Eu não posso somar centímetro com metro. Ele pede a resposta para a gente em centímetros. Então, eu vou transformar 4,82 metros para centímetros. Então, aqui, metro, decímetro, centímetro. 4,82. 4, fica no metro. O 8 vai ficar no decímetro. E o 2 no centímetro. Tiro a vírgula do metro. Coloco a vírgula no centímetro. 482 centímetros. Ok? Então, vamos lá. Qual vai ser o total? Então, 482 mais 30
2 com 0, 2, 8 com 3, 11, 4 com 1, 5, 512 centímetros. Então, a resposta, um total de 512 centímetros. Prestem atenção que a pergunta do problema foi em centímetros. Ele queria saber em centímetros. Se responder em metros, vai perder ponto, ok? Questão número 13. Um homem que conseguiu correr mais depressa os 100 metros rasos em todos os tempos fez a prova em 9,78 segundos. A mulher mais rápida completou-a em 10,49 segundos. Determine a fração decimal que representa a diferença de tempo em segundos entre a mulher e o homem mais rápidos da prova de 100 metros rasos. Então, questão número 13. 10,49 segundos é o tempo da mulher mais rápida. Se eu quero fazer a diferença, eu vou diminuir o tempo do homem mais rápido, que foi 9,78 segundos. Lembrando que na subtração, vírgula embaixo de vírgula. De 9 eu tiro 8, 1. Vou pedir emprestado, vai ficar 14, vai ficar 9, vai ficar 0. De 14 eu tiro 7, 7. De 9 eu tiro 9, 0. E a vírgula a gente vai manter no mesmo lugar. Essa é a diferença. É o número decimal que representa a diferença. O problema pede pra gente a fração decimal, ok? Então, 0,71, quando a gente transforma para a fração decimal, pessoal, eu tenho duas casas decimais. Significa que o meu denominador tem que ter 2 zeros. Então, 71 sobre 100, ok? Essa é a fração decimal e a resposta da nossa questão. Então, resposta, a fração é 71 centésimos, ok? Agora a gente vai fazer a questão número 15. A próxima questão de matemática é a 15. Ela vai falar o seguinte: a tabela do texto 4 apresenta, entre outros, o recorde de Soraya Telles. Considerando que a corredora tenha mantido a mesma velocidade durante todo o percurso e que uma milha seja igual a 1.609,3 metros, calcule em metros a distância percorrida por essa atleta em apenas 1 minuto. Então, olha só, vamos voltar na tabela do texto 4. Olhando lá Soraya Telles, o que vai acontecer? A categoria de corrida dela é de 1 milha e ela fez 1 milha em 4 minutos e 30 segundos. Então, 1 milha em 4 minutos e 30 segundos. Esse é o tempo dela, é o recorde dela. Voltando ao enunciado do problema, o que ele vai pedir para a gente é para calcular a distância que ela percorre em 1 minuto. Ele fala para a gente que 1 milha, 1.609,3 metros. Isso vai ser em 4 minutos e 30 segundos. Vamos lá. A gente vai fazer uma análise agora do tempo. 4 minutos e 30 segundos. 30 segundos a gente sabe que é metade de 1 minuto, correto? Então, se eu quisesse transformar esse tempo para minutos, o que eu faria, né? Eu posso dizer que 4 minutos e 30 segundos é 4,5 minutos, ok? Esse vírgula 5, pessoal, que é a metade da nossa unidade, equivale a metade
da nossa unidade de tempo, ok? Metade de 1 minuto são 30 segundos. Por isso, a gente representa como 4,5 minutos. Então, ela percorreu 1.609,3 metros em 4,5 minutos. O problema pede para a gente dizer a distância em 1 minuto. O que eu tenho que fazer, então, para descobrir? Eu tenho que pegar 1.609,3 e dividir por 4,5. Então, 1.609,3 dividido por 4,5. Divisão com decimais. Uma casa, uma casa. Então já está igualado. Eu posso simplesmente ignorar a vírgula, ok? E aí, a gente vai pegar o quê? 160 dividido por 45. O mais próximo, 3 vezes 135. Peço emprestado 10. Aqui vai ficar 5. De 10 eu tiro 5, 5. De 5 eu tiro 3, 2. Resto 25. Baixo agora o 9. 259 dividido por 45. Então, o mais próximo que a gente vai conseguir vai ser 5 vezes o 45, ok? 45 vezes 5 vai me dar 25. 4 vezes 5, 20. 22. 225. 4, 3. Sobra 34. Baixo o 3. 343. Vamos lá. O mais próximo que a gente vai conseguir, vamos testar o 45 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. Com mais 4, vai ser 36. Foi muito. O 8 é muita coisa. Então, vamos fazer o 45 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. Com mais 3, 31. Então, aqui, 7 vezes 315. 13, 3. De 13 eu tiro 5, 8. De 3 eu tiro 1, 2, 0. Sobrou 28. Vamos continuar a nossa conta mais um pouquinho. Para a gente continuar a divisão, vou acrescentar um 0, uma vírgula no quociente, um 0 no meu resto, 280. Vamos fazer 45 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. Com mais 3, 27. Então, aqui o mais próximo, 6 vezes, que é o 270. Vai sobrar 10. Já tem a vírgula no quociente. Vou acrescentar mais um 0. 100. Dividido por 45, o mais próximo é 2, que vai me dar 90. Sobrou 10. O que vai acontecer agora, pessoal? Percebam que vai sobrar 10. Se a gente continuar a divisão, vou colocar um 0 aqui e vai repetir o 2. E aí, eu vou continuar com 2, 2, 2, 2, 2 e o meu resto sempre vai ser 10. Vou parar a minha divisão aqui. O que a gente vai ter é um resultado aproximado, ok? Então, aqui, a gente pode dizer que a distância é de 357,62 metros em 1 minuto, ok? E para a gente concluir a prova de 2012, falta a última questão, questão 16. Ainda sobre essa tabela do texto número 4, ele vai dizer o seguinte: a tabela mostra também
o tempo gasto por Joaquim Cruz e por Robson Caetano em seus recordes. Imagine que, em sua corrida, cada um desses atletas tenha mantido a mesma velocidade durante todo o percurso. Calcule quantos metros cada um deles percorreu em apenas 1 segundo. Identifique qual dos dois foi o mais veloz. Então, olha só, vamos voltar lá na tabela. Joaquim Cruz. Qual vai ser o recorde do Joaquim Cruz, né? Ele corre 800 metros em 1 minuto e 40 segundos. Então, vou colocar aqui, ó, 800 metros em 1 minuto e 40 segundos. E vamos olhar o Robson Caetano. Robson Caetano corre 100 metros em 10 segundos. Robson, é com M no final? N de neném. Caetano, 100 metros em 10 segundos. Ele pede para a gente calcular o tempo de cada um deles em 1 segundo. Então, olha só. 1 minuto e 40 segundos, quando a gente transforma para segundos, a gente tem 60 mais 40, que é igual a 100 segundos. Então, ele corre 800 metros em 100 segundos, ok? Tem 1 segundo, a gente tem o 800 dividido por 100, que vai me dar 8 metros, tá? E o Robson Caetano, 100 metros em 10 segundos. Então, 1 segundo, eu vou pegar 100 e dividir por 10, vai me dar 10 metros. Robson Caetano corre 10 metros em 1 segundo e Joaquim Cruz corre 8 metros em 1 segundo. Qual dos dois vai ser mais veloz, pessoal? Aquele que vai correr a maior distância no mesmo período de tempo. Então, o mais rápido é o Robson Caetano, ok? Qual vai ser a resposta desse problema? Vou botar aqui Joaquim Cruz, 8 metros por segundo. Robson Caetano, 10 metros por segundo. O mais veloz é o Robson Caetano. Observem que aqui a gente tem que responder tudo. Quais são as velocidades de cada um por segundo e qual deles vai ser o mais veloz, ok? A resposta são todas essas informações. Então, terminamos, pessoal, ok? Concluímos as nossas provas do CAP e eu vou desejar um bom Natal e um bom fim de ano para vocês.